Em matemática, a gente espera que eles cumpram as atividades de casa. Nós temos 5 aulas semanais, então a gente tem uma frequência de lição de casa relativamente alta, mas estamos procurando também não sobrecarregar as crianças para que eles possam compreender a estrutura do sexto ano. Mas isso ao longo do ano realmente vai aumentar, as demandas de cada área vão acontecendo, mas aí eles já vão estar mais adaptados. Em termos de conteúdos, nós esperamos que os alunos cheguem no sexto ano com o domínio das 4 operações básicas, então a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Alguns alunos chegam no sexto ano com algumas dificuldades ainda na divisão. Então, por esse motivo, a gente inicia o ano retomando algumas operações, a operação de divisão, para daí aprofundar o estudo do sistema numérico decimal. Esse aprofundamento se dá a partir do estudo de outros sistemas de numeração, como o sistema egípcio, o sistema romano, enfim. Depois a gente vai passar para o estudo de geometria, e a gente vai estudar geometria, tanto geometria plana como espacial. E para esse estudo é muito importante que os alunos tenham no seu armário os materiais de geometria, então a régua, o compasso, o jogo de esquadros e o transferidor. As aulas são sempre programadas, então a gente avisa na agenda que na próxima aula isso vai ser necessário, e aí isso garante que eles estejam com esse material disponível. Mais para o final do ano a gente retoma o trabalho com o estudo de frações, então a gente retoma o significado das frações, as operações com frações, e finaliza com novas operações, como multiplicação e divisão. Bom, as avaliações em matemática acontecem com bastante frequência e toda a programação de avaliações que foi pensada para esse trimestre vai estar no site, vocês podem consultar qual vai ser o tipo de instrumento e qual a data. Feita essa avaliação, as notas são colocadas no site, então também os pais têm a oportunidade de acompanhar o desempenho dos seus filhos em cada disciplina. Os grupos de sexto ano são divididos em 3 subgrupos, então as classes são misturadas, alunos de sexto ano A e B, e a gente divide em grupos de aproximadamente 20 a 22 pessoas. Então, e aí cada trimestre o aluno vai fazer uma das áreas. Então, se começar com esporte, faz primeiro tri com esporte, depois vai para dança, depois vai para acrobacia e capoeira, e eles vão se revezando ao longo do ano todo. Eu acho que no F2 eles entram com os desafios específicos de cada área, né? Entender o que as áreas têm em comum e o que é específico de cada uma delas. Então, organização de sala de aula, maneira como a aula começa, se desenvolve, termina, a capacidade de estar atento na aula, ou porque está fazendo em termos práticos, ou porque está de fora observando. Isso é uma coisa que os alunos têm um pouco de dificuldade de desenvolver, né? Quando eu não estou fazendo a sequência coreográfica, mas eu estou participando da aula, olhando o outro e aprendendo a partir do que o outro está me apresentando, né? Sei lá, aquela coisa de melhorar a autonomia, né? Porque eles, de uma forma ou de outra, por mais que trabalhem coletivamente, que isso já seja estimulado, quando chega do F2 ou daqui em diante, a ideia é que eles cada vez mais consigam desenvolver isso. Ou seja, trabalhar, tomar iniciativa, se organizar, conseguir trabalhar em grupo independente de ter alguém ou não ali para ficar mediando isso. Então essa acho que é uma diferença meio básica, que vem junto com essa maturidade deles, mas é objetivo, é foco de trabalho pra gente. Eu acho que é uma característica da área de corpo, de educação física, que o acompanhamento em sala de aula é muito direto, né? O aluno está fazendo, está aprendendo, e a gente está ali avaliando e mediando o tempo todo, porque tudo que ele faz tem uma visibilidade muito grande, visto que é no corpo. Em tempo real. Em tempo real. Então, a correção em tempo real, o mapeamento da dificuldade ou coletiva ou do aluno, ele é imediato. Você dá o exercício, imediatamente você sabe. Então, essa avaliação que se dá constantemente, né, aula a aula, na nossa área, ela é inerente ao trabalho. Ela acontece constantemente. A gente tem momentos de avaliação onde o aluno é avisado dessa avaliação, ele sabe que aquele é o momento em que o que ele está mostrando vai ser transformado numa nota, num número, né, a partir das expectativas que a gente aprende, que a gente apresenta para eles. Nossa grande contribuição é movimento. Então o que eles puderem ver e participar, buscar outras formas de fazer com a família ou com um amigo, não sei o que mais, não deixa de ser foco do trabalho. Por mais que a gente não trabalhe tanto com lição de casa, as coisas que eles podem fazer fora são coisas que vão contribuir para aquilo que eles trazem para cá e o que eles transferem do que a gente faz aqui para fora também. Acho que um dos objetivos da área da educação física é estimular o aluno a ter vivências corporais diversificadas com 3 frentes de educação física, né? Então é entender que a educação física não é só aquela matéria que
está mais tradicionalmente consolidada como esportes de quadra, que também tem outras manifestações do corpo que podem ser aprendidas e vivenciadas e inclusive serem feitas e praticadas fora da escola. Então acho que o OSAD dá bastante esse estímulo da busca por uma autonomia de alguma prática corporal ou atividade física fora da escola e que isso tenha uma continuidade para depois do período escolar deles, né, seguindo a vida em frente. Nós vamos, esse ano, trabalhar com eles ambientes, né, um ambiente natural, rural e urbano. Eles já tiveram alguma coisa sobre isso no ensino fundamental 1 deles, só que esse ano nós vamos aprofundar vários conteúdos desses 3 ambientes e relacioná-los uns com os outros. Um dos trabalhos que nós vamos desenvolver ao longo desse ano vai ser a viagem para São Luís do Paraitinga, que vai ser o nosso estudo do meio. Lá vai ser desenvolvido um trabalho interdisciplinar junto com as áreas de Geografia e História, na qual nós vamos fazer as relações dessas 3 áreas do conhecimento com os ambientes existentes, os ambientes naturais, urbanos e rurais. E a gente espera, né, no primeiro ano, no 6º ano, que é o primeiro ano do Fundamental 2, aprofundar um pouco as questões que são mais específicas das pesquisas e do conhecimento historiográfico, do fazer histórico, de trabalho com fontes de pesquisa, fontes primárias. Então tem um monte de coisas que a gente trabalha de uma maneira um pouco mais aprofundada aqui no Fundamental 2, pensando em alguns conceitos que são trabalhados tanto no Fundamental 2 quanto no médio, que são conceitos que a gente vai realizando por meio de estudos de diversas sociedades, em vários períodos. A gente vai fazendo uma aproximação dos alunos com esses conceitos, como sociedade, economia, política, cultura, entre vários outros, assim. No 6º ano, a gente estuda basicamente 3 períodos, um em cada trimestre. Então a gente começa com a pré-história, depois no 2º trimestre a gente investiga as sociedades do Egito Antigo, né, e a civilização do Egito Antigo, e também no 3º trimestre a Grécia. A gente destaca alguns aspectos de algumas cidades-estado da Grécia, e a tentativa é fazer com que os alunos percebam como o trabalho está ligado, né, às questões de organização social, às questões de relações sociais e políticas e a questões de subsistência, questões econômicas mesmo. Em geografia especificamente, ele tem a continuidade da sua alfabetização cartográfica, né, dele ter o entendimento da espacialidade representada no papel. Em relação ao conteúdo da geografia, fazê-lo entender que o espaço é transformado pela ação do homem. A ação da sociedade no espaço transforma esse lugar, esse ambiente, esse substrato natural. Esse é o objetivo e a finalidade do 6º ano em relação à geografia, fazendo entendê-lo, compreender a paisagem, os elementos da paisagem, a interação entre eles e entendendo o espaço geográfico. Ele não trabalha mais tanto individualmente, né? Evolui-se para um trabalho que seja mais conjunto, uma troca, saindo desse mundo individual para ir para um mundo que também vale mais para as relações interpessoais. Esse é um desafio grandioso para um aluno de 6º ano. Então, aqui no F2 a gente tem uma distribuição nova também das aulas de artes, né? Essa frente funciona com essas 3 linguagens, que é artes plásticas, teatro e música. Os cursos são semestrais, eles vão fazer 2 módulos de cada linguagem até o 8º ano. Bom, especificamente do teatro, essa é talvez a linguagem nova, né, na grade horária deles. E vamos trabalhar os fundamentos básicos de improvisação. Um pouquinho sobre a origem do teatro também, de onde vem o teatro, como começou o teatro. A gente vai esbarrar, logicamente, na mitologia grega e vamos nos apropriar de algumas dessas narrativas para fazer, assim, as nossas primeiras encenações. Bom, na música, a gente vai trabalhar um pouco
para saber como ela funciona essa música, né? Porque eu acho que no Fundi 1 os alunos vêm de trabalhar muito essa música através da ludicidade e tudo mais. E acho que aqui eles vão agora saber como que essa música funciona e por que ela funciona dessa maneira. E a gente vai trabalhar um pouco da história da música, fazer um mapeamento de músicas do mundo, trabalhar um pouco de sound painting, que é uma maneira de reger a música através da improvisação. Vai trabalhar também trazendo as músicas através da linguagem corporal e posteriormente para os instrumentos. E eu acho que um dos grandes desafios assim dos alunos do 6º ano agora é estar presente na hora de fazer música, assim, porque essa música que acontece, essa arte que acontece no tempo, torna-se muito efêmera a partir do momento que você se desconcentra e não está mais presente ali para fazê-lo. E também, devido às grandes transformações e autocrítica exacerbada assim, desse aluno, dessa faixa etária, eu acho que é interessante buscar esse respeito com a sua criação e respeito com a criação do outro. Bom, em artes plásticas a ideia é potencializar todo o aprendizado que tiveram até o 5º ano, né, no Fundamental 1, e trabalhar uma coisa voltada muito para a ideia da autoria e da proposição. Então, em cima de alguns temas que nós vamos estar abordando, temas que constroem, né, a ideia do ser, é trabalhar como é que você pode propor, né, uma obra para um espectador, como é que se transforma um conceito, uma ideia, numa proposição. Então a ideia básica é essa, a gente trabalhar com conceitualização, apropriação de ideias, reescrita e a proposição para chegar na obra plástica. Olá, meu nome é Marcelo, eu sou também conhecido como Panga e sou professor da Oficina da Ciência aqui no Colégio Oswald, dos 6º e 7º anos. Essa disciplina é uma inovação que a gente introduziu aqui no colégio e ela vai trazer uma mudança em relação ao que era feito no ensino fundamental 1, que é trazer um olhar sistemático para a ciência, né? Semanalmente eles estão olhando para a ciência não só como uma fonte de conhecimento, mas como um processo de construção do conhecimento. A Oficina da Ciência ela não está atrelada a nenhum conteúdo conceitual propriamente dito. Ela procura desenvolver principalmente as habilidades e competências do que se convenciona hoje chamar de letramento científico. E apesar de ela não estar atrelada, né, a conteúdos conceituais, a gente busca sempre parcerias com todos os professores, tanto de ciências como de geografia, muitas vezes literatura, artes, para poder desenvolver algo que tenha uma intersecção com todos os conteúdos conceituais de outras disciplinas. Nesse curso eles vêm semanalmente para o laboratório e aqui eles desenvolvem algum tipo de atividade prática, que pode ou não ser investigativa. E essas atividades, elas acabam sempre gerando algum tipo de relatório, acabam gerando algum tipo de registro em caderno que é avaliado constantemente, continuamente até. E além disso, eles são avaliados por provas também no final do período. A gente espera que esse contato com a forma da ciência proceder de forma constante faça com que esses alunos, né, percebam como a ciência funciona e facilite o fazer científico e o pensar científico